Alô, povo que vota no 13, no ladrão de 9 dedos que chama Bolsonaro de discurso de ódio, disseminar fake news, de genocida, de canibal e agora de pedófilo. Vamos lembrar aqui a bandeira vermelha, o que o PT representa dentro da ideologia que partiu de Marx, né? Ideologia socialista que caminha na tentativa do comunismo. Eu já tenho aqui no canal desde o início lá, e começou assim basicamente, mostrando aqui os vídeos que provam, e isso é mais que evidente, a ligação que o PT tem com a União Soviética e com um projeto marxista, um projeto socialista. Por isso que eles usam as minorias para poder, aos poucos, chegar na condição de poder implantar o socialismo no Brasil, assim como foi feito em tantas nações aí. E todo mundo sabe, eu deveria saber, que a Polônia foi um dos países mais perseguidos pela União Soviética. Inclusive, em certo período, eles foram repartidos aí, né? Tentaram repartir a Polônia com a União Soviética, tentou repartir a Polônia com o próprio Hitler, né? Com a Alemanha. Isso acabou não dando certo, porque Hitler invadiu a União Soviética e aí isso caiu por terra. Mas os poloneses sofreram bastante na mão dos soviéticos. Quem fala de imperialismo aí americano deveria olhar para o próprio rabo e prestar atenção em quem segue, né? E na história da União Soviética, que é a história que norteia as intenções do 9 dedos, do ladrão, do descondenado, do PT. Vamos lá. O massacre da floresta de Katyn foi o genocídio de oficiais poloneses cometido pela União Soviética. Todo mundo sabe aí a União Soviética, né? Guerra Fria e as suas influências no Brasil em 64 e tal. As coisas são tudo interligadas, né? Entre abril do ano de 1940 na Segunda Guerra Mundial. O massacre recebeu o nome porque muitos dos oficiais poloneses foram mortos na floresta de Katyn, perto da cidade de Smolensk, que fica entre a Polônia e Belarus. Bielorrússia lá, né? É atribuído também a esse processo de extradição dos familiares dos mortos para os campos de trabalho forçado no Cazaquistão. O contexto histórico. O massacre de Katyn está inserido no contexto da invasão polonesa realizada por alemães e soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. Porque é o seguinte, qualquer tipo de rejeição, né? Aí tratando agora especificamente dos soviéticos, né? E assim, a gente tem percebido isso aqui no Brasil, né? Da perseguição e o ódio que o 9 dedos tem dos divergentes, né? Dos antagônicos, né? Poucos dias antes da invasão alemã, e aconteceu no dia 1º, como é que é? Poucos dias antes da invasão, que aconteceu no dia 1º. A Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão, também conhecido como um pacto Molotov-Ribbentrop. Assinando um pacto foi a grande surpresa na época, pois esperava-se um confronto entre as duas nações em caso de guerra. Bom, para a União Soviética foi bom, porque ela estava despreparada para ela vinha de guerras aí contra outras nações aí, ela estava totalmente despreparada e não tinha condições nenhuma de combater contra a Alemanha, mas de certa forma, para vocês verem como é que era a relação política dos soviéticos com os alemães, e acabaram se ferrando, né? Foram traídos e etc. O resto a gente já sabe. O pacto assinado estipulava que a Alemanha e a União Soviética não se enfrentariam em caso de guerra na Europa, e em cláusulas secretas também garantia a expansão das duas nações a partir da invasão de outros territórios. Entre eles, a coitada da Polônia. No caso da Polônia, o acordo determinou a divisão da nação entre Alemanha e Soviética, isso que eu acabei de falar lá. A invasão soviética na Polônia iniciou-se no dia 17 de setembro. Por isso a importância de dois exércitos, as pessoas não entendem aqui, nem por isso o ódio da esquerda pelo exército nosso, porque o exército nosso é positivista, então dificilmente entregaria seus pontos. Diferente aconteceu por exemplo, diferente aconteceu na Venezuela, que teve infiltração esquerdista dentro do próprio exército, que culminou na opressão do seu povo. No Brasil seria diferente, porque sendo positivista existe uma barreira aí ideológica entre uma ação e outra. A invasão soviética à Polônia iniciou-se no dia 17 de setembro de 1939. Cerca de 500 mil soldados soviéticos cruzaram a fronteira do leste da Polônia. Segundo o historiador fulano de tal aqui, deram a seguinte justificativa para a invasão. Os soviéticos afirmaram que sua intervenção era necessária porque o Estado polonês cessara de existir, já que a Polônia não conseguia mais proteger os próprios cidadãos. Sustentava o argumento: o Exército Vermelho tinha que entrar no país em missão de manutenção de paz. Sempre essa desculpa, né? Uma desculpa para depois a ação dura, né? As importantes minorias ucranianas e bielorrussas diziam
dizia a propaganda soviética, encontravam-se particularmente necessitadas de socorro. Muitos soldados poloneses que haviam recuado para o leste da Polônia por causa do avanço do exército alemães foram obrigados a se renderem aos soldados soviéticos. Então, assim, enquanto a Alemanha invadiu, né, a Polônia, eu creio que ela foi a primeira a invadir, se não me engano, e aí o exército começou a fugir para o outro lado do país, né? E aí deram de cara com os soviéticos. Iniciava aí um processo de deportação de soldados poloneses para a União Soviética. O autor também afirma que cerca de 100 mil soldados poloneses foram mandados para a União Soviética e cerca de 15 mil eram oficiais do exército polonês. Agora, o massacre especificamente. Então, assim, quando acontece uma revolução ou uma invasão assim, principalmente antigamente, né, hoje em dia, talvez, né, como não põe minha mão no fogo, muitas coisas acontecem, principalmente, não pode existir, né, nessa invasão dois exércitos, sabe, porque eles entrariam em conflito, até mesmo uma visão, vai entrar Maquiavel, né, que não pode, que tem que eliminar o possível adversário para que ele não resista e nem crie novas resistências, né? Por isso o assassinato, o expurgo e etc. Dos 100 mil enviados, somente não foram libertados os 15 mil oficiais. Muitos dos oficiais poloneses estavam na reserva do exército e faziam parte da inteligência, ou seja, a elite intelectual polonesa, Snyder fala em milhares de médicos, advogados, cientistas, professores e políticos retirados da Polônia. Então, assim, dentro do contexto, mas principalmente a morte, geralmente nos regimes soviéticos, nos regimes de domínio, até segundo Maquiavel, tem que ser feita principalmente com relação aos influenciadores, né? Ou seja, tanto os oficiais da elite quanto os cientistas e tal, os professores, que são aqueles que dão engajamento à população, à orientação e tal. Sem essa cabeça, o país fica sem articulação e aí perece, né? Acaba sendo submisso à nação invasora. Todos os oficiais poloneses foram colocados em 3 campos de prisioneiros: Starobielski, na Ucrânia, e Rozelski e Ostashkov, ambos na Rússia. Além dos oficiais em campos de prisioneiros, a União Soviética deportou milhares de cidadãos poloneses para campos de trabalho forçado, os chamados gulags. Então é geralmente assim que acontece, isso que eles fazem com quem se opõe ao regime socialista. Isso aí é uma lei, tá? Quase que uma ordem diferente que a esquerda tenta taxar aqui a direita disso e daquilo. Não sei se eu posso falar o nome mais, para não ser banido. Me fala um autor atual, me fala aí as universidades, me fala quem seriam os patronos do Fá aqui no Brasil, sabe? Quero ver isso, colocar na mesma proporção uma ideologia feita por anos e com propagadores até hoje, as universidades do Brasil entupidas de propagadores que têm orgulho de usar a roupa vermelha com a estrela, sabe? São assassinos cúmplices, né? Todos cúmplices. Então, assim, uma das coisas que eu vi que eu teria que fazer é sair dessa cumplicidade, sabe? Sair dessa bagunça da esquerda que começa na história. Em março de 1940, eu vou falar o nome desses caras. Lavrenti Beria, chefe da NKVD, na KGB, tcheca, etc., polícia secreta, propôs, inclusive essa polícia secreta, que uma das hipóteses aí que a fake news teria começado seria nada mais do que uma desinformação, né? A polícia secreta, uma das pioneiras da desinformação, propôs a Stalin, ditadura da União Soviética, que todos os prisioneiros oficiais deveriam morrer. Beria sugeriu para Stalin que todos os oficiais representavam riscos para a União Soviética, com a teoria de organizações contra-revolucionárias nos novos territórios soviéticos eram comandadas por antigos oficiais. A partir dessa argumentação, Stalin aprovou o pedido. Quando eu falo Stalin, né, a gente vai ver aquele perfil de carrasco, de fala contundente que a gente vê no nosso Munhá de 9 dedos aqui do Brasil, né? Stalin aprovou o pedido de Beria e deu início ao massacre dos prisioneiros poloneses. Ao todo, 21.892 poloneses instalados nos 3 campos de prisioneiros foram condenados à morte. Muitos prisioneiros acreditavam que seriam libertados, que seriam nomeados para trabalhar no norte do Estado soviético. Em grupos limitados, os prisioneiros eram levados para diferentes locais a serem assassinados. O relato seguia a bordo os poloneses instalados em Kozensk morreram. Em grupos de pouco mais de 100 a cada vez, os prisioneiros eram levados de trem, passando por Smolensk,
Smolensk até a estação menor. Lá eles desembarcavam e tem ao meio um cordão de isolamento, soldados da NKVD com as baionetas. Cerca de 30 desses, por vez, entraram num ônibus que os transportavam até uma colina que chamavam de Monte das Cabras, à margem da floresta de Katyn. Ali, na instalação da NKVD, eles foram revistados, despojados de seus objetos de valor. Os prisioneiros eram levados para o prédio de complexo, em seguida fuzilados. Os corpos eram então carregados provavelmente de caminhão, 30 por vez, até uma vala comum que haviam sido cavada na floresta. Aí existe filme sobre isso, tem material sobre isso, diferente de outros casos aí, né? Do caso Nazino, que não tem, da Ilha Canibal, que não tem coisas que não tem quase nenhum material. Peri ordenou também a deportação das famílias oficiais mortos para o Cazaquistão, e a NKVD sabia o endereço das famílias de cada prisioneiro e assim conseguiu deportar por volta de 60 mil pessoas. O massacre de Katyn só foi internacionalmente conhecido após a invasão da União Soviética pela Alemanha. As valas comuns utilizadas pelos soviéticos para enterrar os mortos foram encontradas pelos exércitos alemães, que utilizavam o fato para fazer propaganda contra o regime stalinista. O caso, apesar de ser considerado hoje um crime de guerra, não foi julgado após o fim da Segunda Guerra Mundial e foi internacionalmente reconhecido pela Rússia em 2010. Então, não deixem de checar as informações. É lógico que tem a oposição, né? Sempre tem, né? Mas vale a pena aqui ressaltar e vale a pena expor essa coisa aí. Então tem também aqui o memorial da floresta de Katyn aqui. Eu vou tentar colocar e também para ilustrar. Mas é isso aí. Busquem saber, não sejam ignorantes. Então assim, procurem saber aquilo que a história daquilo que defendem, sabe? Para não caírem no erro e tal e sofrerem futuramente as consequências da repetição da história. Um forte abraço, é isso aí.